Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Aqui estamos, pela graça de Deus, para iniciarmos mais uma vez o estudo da lição da Escola Sabatina, a penúltima lição, Confiança em Meio à Tempestade. E o tópico de hoje, quarta-feira, 15 de setembro, perigo iminente. A luta continuou. Aqueles homens naquele navio sendo açoitados pela tempestade. E diante daquela situação, quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo a alguma terra. E o que eles fizeram? A pergunta aqui é a seguinte: que manobra os marinheiros egoístas começaram a pôr em prática na tentativa de salvar apenas a sua própria vida, sem se importar com a dos outros? Então, diante daquela situação, eles imaginavam que estavam perto de alguma terra e lançaram agora os prumos, achando 20 braços, passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar outro prumo e assim eles foram seguindo. E temendo dar em algum rochedo, aquele bote salva-vida que eles tiveram levantado lá atrás, que estava quase se quebrando, se rebentando todo, aqueles marinheiros, sabe o que fizeram? Eles procuraram fugir do navio usando aquele bote salva-vida, como querendo lançar as âncoras pela proa. Eles foram agora ameaçados por um novo perigo, de que o navio fosse empurrado contra a costa rochosa. Imediatamente eles lançaram aquelas 4 âncoras, era a única medida que poderia ser tomada no momento. E esperaram ali que o vazamento diminuísse, mas não, o vazamento só aumentava constantemente e o navio podia afundar de uma hora para outra, mesmo que as âncoras aguentassem. Por fim, em meio à chuva e à tempestade, a luz cinza alcançou os rostos abatidos e desesperados. Podia-se ver vagamente o contorno da costa tempestuosa, mas não avistaram nenhum marco familiar. As esperanças foram frustradas. E agora foi a parte que os marinheiros, tomados de egoísmo, aqueles marinheiros pagãos, decidiram abandonar o navio e a tripulação para salvar-se no barco que, com tanta dificuldade, eles tinham conseguido içar a bordo. Fingindo que podiam fazer algo mais para garantir a segurança do navio, começaram a descer o bote no mar. Eles foram fazendo isso para salvar eles mesmos. Mas quem desarmou aquela trama? A pergunta B: como Paulo desarmou a trama? Ali estava um homem de Deus, que era iluminado pelo Espírito Santo. Paulo percebeu. E o que ele fez? Ele falou ao centurião e aos soldados: olha, se eles fizerem isso, se eles fugirem e deixarem nós aqui, o que vai acontecer é que eles vão morrer, vão ser jogados nas rochas, e nós também morreremos, porque nós não somos marinheiros e não temos condições de cuidar aqui, de guiar o navio. Ele percebeu o plano e ele evitou o perigo. Com a energia e a coragem costumeiras, olha. Energia e coragem costumeiras. São palavras que nós precisamos gravar em nosso coração. Só um homem cheio do Espírito Santo tem energia e coragem para falar a verdade no momento certo, de forma que apenas agregue, que apenas solucione os problemas. Uma pessoa usada por Deus. Ele disse agora ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. A fé do apóstolo em Deus não vacilou. Deus falou que nenhum se perderia, nem o cabelo da cabeça se perderia. No entanto, precisavam estar a bordo, precisavam estar cuidando do navio. A fé do apóstolo não vacilou, ele não tinha dúvidas quanto à preservação da própria vida. Deus prometeu que ele passaria aquele momento, que ele chegaria com vida em Roma. Mas a promessa de segurança para a tripulação estava sujeita ao cumprimento do dever. Eu aprendi uma lição muito importante. Aqui estava falando de homens pagãos. Precisava ficar dentro do navio para que pudessem ser salvos. Agora trazendo para nós, homens e mulheres cristãos, que vivemos numa crise tão grande nas famílias e na igreja. E nós vemos situações difíceis e muitos têm deixado a arca,
Muitos têm deixado o navio de Deus. Mas nós precisamos permanecer lutando, cuidando, cumprindo o nosso dever. E qual é o nosso dever? Cheio do Espírito Santo, levar a mensagem, orar pelos que perecem, pelos que não têm o conhecimento de Deus, fazer a nossa parte. Explique como o apóstolo inspirou ânimo, mesmo num momento como aquele. Nós podemos inspirar ânimo em pessoas que estão na tempestade da vida, sofrendo dificuldades, sem fé, sem esperança. E podemos inspirar ânimos também na arca, que é a igreja de Deus, mesmo passando por momentos difíceis ali no mar, naquela quantidade excessiva de água, sendo jogada de um lado para o outro. Nós sabemos, nós já andamos de barco, eu já andei muito, se você nunca andou, você já viu em algum filme, algum vídeo, alguma coisa, como a água faz com o barco, com a embarcação? Assim, a igreja de Deus é como um navio no meio do mar, sendo levado, muitas vezes, balança, mas não cai, porque está firme, seguro na rocha da salvação. E Paulo, naqueles momentos, ele inspirou confiança e esperança aos homens. Ele falou, olha, comam. Exortava a todos a que comessem alguma coisa. Vai ser bom. Hoje é o 14º dia que vocês não comem. Não provaram nada. Comam o que é bom para a saúde de vocês. Tenham fé, tenham esperança, porque nenhum cabelo da cabeça de vocês cairá. Deus é fiel, Deus prometeu. O anjo do Senhor apareceu a mim e ele garantiu. Não precisam fugir do barco, não precisam deixar a embarcação. Confiem que Deus está aqui no barco, cuidando, protegendo a vida de todos. A presença daquele homem de Deus era a certeza da presença de Deus naquele barco. Era a certeza de que nenhum daqueles seriam poupados por causa do homem de Deus. Assim também, o Espírito de profecia fala que quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, é nesse sentido que onde nós estivermos, nós vamos fazer a diferença. A nossa presença, cheia do Espírito Santo, vai trazer os anjos para perto daquele lugar, daquele ambiente, e as pessoas serão abençoadas e beneficiadas com a nossa presença, assim como foram com a presença de Paulo, porque Paulo estava ali firme na presença do Senhor. E aqueles homens foram abençoados, aqueles homens ouviram e eles viam que Paulo tinha realmente um Deus todo-poderoso que valia a pena servir e adorar. Que Deus nos abençoe, que essa também seja a nossa experiência e que Ele nos abençoe iluminando a nossa mente, nos dando sabedoria a cada dia para andarmos na Sua presença. E amanhã nós terminaremos aqui agora o último tópico da lição, fechando assim um pensamento que Deus quer deixar para cada um de nós nessa semana. Que Deus nos abençoe e até lá, se Deus assim nos permitir. Amém? Um abraço a todos.